Fala, meus queridos, muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Queria mandar um abraço aqui para o pessoal aqui de Caridade, Cocal dos Alves, Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia. Rapaz, aqui nós estamos recheados aqui, viu? Mandar um abraço para vocês. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estávamos falando aqui sobre, galera de Floriano, interpretação de gráfico e de expressões algébricas. Beleza? Estávamos falando sobre essa parte aí. Galera de São João da Varjota, Pimenteiras. Rapaz, é muito cara de cidade aí, viu? Então, gente, foi a continuação que a gente falou aqui na aula passada. Exemplos e muitas resoluções de questões. Na aula passada, que foi a de ontem, vocês estavam aqui presentes, a gente começou a falar sobre essa ideia de função. A gente falou sobre domínio, imagem, contradomínio. Agora nós vamos até falar, eu dei alguns spoilers ontem, sobre as qualidades da função. Que nós temos 3 tipos aí, né? Injetora, sobrejetora e abjetora. Nós também temos a função par, a função ímpar. E as qualidades de uma função, eu quero que vocês gravem, que vocês memorizem, o que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre a função injetora. Seja f uma função de A em B, f de A em B, se para quaisquer elementos distintos do conjunto A correspondem elementos diferentes do conjunto B. Y1 diferente de Y2. X1 diferente de X2. Dizemos que é uma função injetora. Botei aqui um exemplo. Dados os conjuntos A, que é menos 1, 0 e 1, e eu tenho um conjunto B, que é menos 1, 1, 2 e 3. Determinar a função f de A em B por essa lei. Y é igual a 2x mais 1. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os valores de A, o x por menos 1, o x por 0 e o x por 1. Nós encontramos, quando o x for igual a menos 1, quando o x for igual a menos 1, nós vamos ter um y igual a quanto? Também é menos 1. Quando o x for igual a 0, o y é 1. Quando o x for igual a 1, o y é igual a 3. Como? Só substituindo lá na função. Então, quer dizer o quê? Observa que o diagrama de Flash, nós falamos ontem também, que cada elemento do conjunto A está sendo ligado para apenas um elemento em B. Elementos distintos de A estão sendo ligados para elementos distintos aí do B. Beleza? Continuando aqui, ó. A função sobrejetora. Essa é a mais fácil de identificar, que é quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Beleza? A imagem, ela é igual ao contradomínio. Por exemplo, como vocês podem ver aqui nas flechas, o menos 1, ele está sendo ligado para o 1, 1 para o 1 também, e o 2 está sendo ligado para o 7. Observa que o meu conjunto B, ele é 1 e 7. E a imagem também é 1 e 7. Então, a imagem é igual ao contradomínio.
Então, quando a imagem for igual ao contradomínio, nós dizemos que essa função ela é sobrejetora. Beleza? Dizemos que ela é sobrejetora. Agora, uma função ela é dita bijetora quando? Quando ela tem que ser o quê? Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, quais são as características? Vamos falar da sobrejetora que acabou de falar. A imagem é igual ao contradomínio. Beleza. Outra. Cada elemento de A corresponde a um elemento distinto de B, que é injetora. Então, se ela atende essas duas condições, nós dizemos que essa função ela é bijetora. Observem aqui, no diagrama, nós temos aqui o 0 ligado para o menos 1, o 2 ligado para o 3 e o 4 para o 7. Cada elemento de A está sendo ligado para elementos distintos ali do B. A imagem ela é igual ao contradomínio, então essa função ela é bijetora. Beleza? Bora lá. Olha aqui, domínio de uma função. Pessoal, você falou de domínio, agora quando eu te der uma função e eu te perguntar como é que a gente calcula o domínio dessa função. Determinar o domínio de uma função nos reais é determinar o subconjunto de R, formado por todos os valores de x possível para que as expressões resultem em um número real. Traduzindo o que está sendo dito aí, quais são os valores que o x pode assumir dentro de uma função? Que dependendo da função, não são todos os valores que o x pode assumir. Como assim, professor? Por exemplo, aqui na letra A, nós temos aqui uma expressãozinha no denominador. Gente, e lá no denominador não pode dar zero, não existe divisão por zero. Por isso que 2x menos 5 tem que ser diferente de zero. Passo o menos 5 para o outro lado. Então, o x, ele pode ser qualquer valor. Ele só não pode ser quem? 5 sobre 2. Por quê? Porque vai zerar o denominador. Zera no denominador, não vai existir a função. Beleza? Então, quem é o domínio aqui? Ó, x pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser diferente de 5 meios. Ou 2,5, né? Aqui na letra B, outro detalhe muito importante. Eu tenho uma expressãozinha dentro de uma raiz quadrada. Quando está dentro de uma raiz quadrada, o que é que tu tem que estar atento? Não pode dar o quê? Números negativos. Não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Professor, mas existe raiz de zero? Existe. Raiz de zero é zero. Porque 0 vezes 0 dá 0. Aí fica 2x menos 6 maior ou igual a 0. Passa o menos 6 para o outro lado, fica x maior ou igual do que 3. Quem é o domínio dessa função? O x, ele pertence aos reais, só não pode ser o quê? Tem que ser, na verdade, maior ou igual a 3. Beleza? Letra C. Eu tenho aqui, ó, na letra C, eu tenho um detalhe. Eu tenho uma expressão que está no denominador e ainda está onde? Dentro de uma raiz quadrada. Então, não pode ser zero, por quê? Porque está lá no denominador. E tem que ser positivo. Por quê? Porque está dentro de uma raiz quadrada. Por isso que eu só botei aqui o maior. Então, x mais 2 tem que ser maior do que zero. Então, o x tem que ser maior do que menos 2. Então, quem é o domínio? X pertence aos reais, tá o quê? Ele tem que ser maior que menos 2. Letra D. Eu tenho f de x igual a x ao cubo mais x. Beleza? E aqui não tem problema nenhum.
Quem é o domínio? O x pode ser qualquer valor, não tem nenhuma restrição. Ele não está em denominador, ele não está dentro de raiz quadrada, então não tem problema nenhum. O x pode assumir qualquer valor dentro dessa função, então o domínio são quem? Todos os reais. Agora, função inversa. Gente, inverter uma função é o quê? Ela é bijetora e chama-se função inversa de G, né? De A para B, vamos inverter, vai ser de B para A. Se somente se Fm igual a N, equivaler G de N igual a M. Quaisquer que seja o M do A e o N do B. Nós temos essa notação aqui, ó, F a menos 1, que significa função inversa. Beleza? Nós temos aqui esses dois exemplos. O A, que é 1, 2 e 3, e o B, 5, 6, 7 e 8. Nós temos a seguinte lei de formação. 1 está ligado para o 6, o 2 para o 7 e o 3 para o 8. Beleza? Quem é a inversa? Nós vamos trocar. Não é 1 para o 6? Vai ser 6 para o 1. Não é 2 para o 7? Vai ser 7 para o 2. E 3 para o 8 vai ser quem? 8 para 3. Beleza? Agora, como é que a gente resolve, como é que a gente se calcula uma função inversa? Por exemplo, eu tenho essa função y é igual a x mais 5. Beleza? O que é que a primeira ideia que tem que saber? É trocar quem? O x por y. E vice-versa. Então, observa. No lugar do y eu botei quem? X. E no lugar do x eu botei quem? Y. Ficou x igual a y mais 5. Só que depois tu vai fazer o quê? Isolar o y. Então, o y vai ser igual a quem? A x menos 5. Beleza? E qual a notação que a gente fala? F a menos 1. X menos 5 é o quê? A função inversa. Nós temos aqui outros tipos também de função inversa. Agora, a função composta, os alunos vão fazer o que é função composta? É dito como uma função dentro da outra. Como assim, professor? Eu tenho uma função aqui, ó. H é G de F, composto de G com F. Como diz, é uma função dentro da outra. Isso aqui lá na forma do diagrama. Temos outras maneiras também. Por exemplo, eu tenho essas duas funções A, que é a letra A, f de x igual a x mais 3. E o g de x é x ao quadrado menos 5. Um tipo de notação, esse g, essa bolinha, né? Quer dizer o quê? Que é função composta. É g de f de x. Pessoal, o que é que significa esse g de f de x? Dentro da função g, nós vamos colocar o quê? A função f de x. Professor, e se fosse g de 3, o que é que a gente ia fazer? No lugar do x, a gente ia colocar o 3. Agora, g de f de x. Dentro da função g, nós vamos botar quem? F de x. Por isso fica, ó, f de x ao quadrado menos 5. Mas quem é o f de x? A questão me deu. Que é quem? X mais 3. Fica x mais 3 ao quadrado menos 5. E aqui é um produto notável. Que eu até falei com vocês no semestre anterior. Fica quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E desenvolvendo, tu chega que o g de f de x é x ao quadrado mais 6x mais 4.
Professor, e o f de g de x? É diferente, gente. Não é a mesma coisa. Dentro da função f, nós vamos colocar quem? O g de x, e a gente chega nessa nossa expressãozinha aqui. Então, quem são essas qualidades? Quem são os dois tipos de função? Nós temos a função inversa, função composta, e nós falamos das outras aí, né? Que é da função injetora, função sobrejetora e a função bijetora. Agora, aqui nós temos algumas questões aqui no Enem, que é análise e interpretação de gráfico, né? Que é o nosso ponto forte. Professor, mais grave, gente, vocês vão analisar, vão ficar bem atentos para a gente responder. Coloca aí 2 minutinhos na tela aí para a primeira questão. Então, gente, primeira questão diz assim: utiliza-se o termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de algum sítio da internet para o dispositivo do usuário, computador, tablet, celular. Quando a transferência é interrompida, diz que o download travou. O esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para ser concluído. Por quanto tempo, em segundo, esse download ficou travado? Gente, quando ele fica travado, quer dizer o quê? Que ele ficou constante, ficou paralelo ao eixo X aí, né? Que é onde há travamento. Que os outros, vai aumentando, né? Agora, se ficou paralelo em relação ao eixo X, que é o tempo, está travado, porque não sai do lugar. Por exemplo, nós temos aqui, ó, entre quem? Entre 3 e 6. Outro período aqui que está travado. Entre quem? Entre 10 e 12. Nós temos esse trecho aqui e nós temos esse trecho aqui. Entre 3 e 6 são quantos aí, ó? Entre 3 e 6. Entre 3 e 6 são quantos segundos?
fica 6 menos 3, que são 3 segundos, que é essa partezinha aqui, né? E aqui entre 10 e 12, que está também travado, que fica 12 menos 10, que dá. E 3 mais 2 é igual a 5. Então, traduzindo, quer dizer que ele ficou o quê? 5 segundos travados, letra B de bola. Então, a questão que é o quê? Análise aqui de gráfico. Interpretação de gráficos. Olha aqui, lá a próxima. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse a 55 decibéis, que é a unidade de intensidade do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro elaborado, em um canteiro de obras. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima? Ele esteve acima de 55 decibéis. Beleza? Bom, bora lá. Nós vamos olhar para o gráfico e vamos dizer quando que ele ficou acima de 55 decibéis. Bora analisar aqui o gráfico. Aí fica. Nós temos aqui, ó. Acima de 55, nós temos aqui, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? Onze, 12, 13. Nós temos 13 pontos aí, né? Foram em 13 horas que está acima de 55 decibéis. Qual a alternativa aí? 13, letra E. Então, a questão também muito simples, envolvendo essa análise e interpretação de gráfico. Então, eu tinha que ter muita atenção a marcar corretinho aí. Agora, terceira questão. Considere o gráfico da função f definida no intervalo real, de menos 4 até 4. A partir do gráfico de f representado, afirma-se corretamente que essa função, bora lá. Letra A, ele disse assim, que não possui raízes. Será que é verdade isso aí? Será que essa função ela não possui raízes? Gente, se tocar o eixo X, como está tocando bem aqui, ó. Está tocando aqui. Está tocando aqui no menos 4. Então, essa função ela possui raízes. Então, a letra A aqui está falso. Outra coisa. Ele diz que é constante no intervalo entre menos 3 e menos 1.
Entre menos 3 e menos 1. Está paralelo aqui o eixo x, né? Porque é constante. É verdade isso aí. Não é isso? Então, com certeza aqui é a letra B de bola. Na letra C, ele diz que é crescente de menos 4 até 0. Olha a mentira. Se a gente acabou de analisar que entre menos 3 e menos 1, ela é constante, então ela não é toda crescente. Então, por isso que é falsa a letra C. Tem um conjunto imagem que vai de menos 4 até 4. Gente, imagem é o valorzinho lá no Y. Ele vai de quando? De menos 2 até 3. Então, falso esse intervalo aí. Então, terceira questão, letra B de bola. Olha, outra questãozinha do Enem, bem parecida com aquela questão que a gente já fez aqui, né? Que eu vejo muito essas questões que são um grau de dificuldade, assim, acho que é mais do que fácil. Que é você olhar para a questão, ter calma e marcar. De acordo com a OMS, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disto, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam este valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo, medido em hora, e indica a intensidade sonora, que é em decibel. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar proteção de ouvidos no último turno de trabalho? Beleza? Qual foi, quando é que foi para colocar essa proteção? Gente, bora analisar aqui o gráfico, né? Ele disse que quando for maior que 65, já tem que botar a proteção. Então, nós observa no gráfico, nós temos esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3 vezes aí, ele vai ter que colocar essa proteção. Com certeza aí está na letra D de dado. Professor, e é só isso? Só isso. Só você analisar. Professor, mas bem aqui, está bem no 65, tem que ser acima de 65. Se estiver tocando nele ou abaixo, não vai dar proteção de acordo com a questão fala aí. Questão 5. Olha aí também outra questãozinha do Enem, com essa parte aí de interpretação de gráficos. Para garantir a segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivo em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade em km por hora do carro em função do tempo H. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso dessa viagem? Beleza? Gente, tem que ser o quê? É alertado quando? Quando é ultrapassada. Nós temos aqui a velocidade máxima. Então, ele vai ter um alerta quando? Bem aqui ultrapassou
e nesse outro ponto também ultrapassou a velocidade máxima. Professor, e aqui, gente, tá bem no limitezinho. É que nem tu passar no sensor, 60 km. Passou com 60, tá de boa, mas passou 1 quilômetrozinho a mais, já era. Então ele vai ser alertado quantas vezes? 2 vezes, com certeza que é a letra B de bola. Bora ir para a questão 6. Olha aí. Sejam f e g funções reais de variável definidas por. Eu tenho f de x igual a 2 elevado a x. E o g de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza? Agora, o que é que nós vamos fazer? Ele quer saber o valor da função composta f de g de 2. Essa é a pergunta da questão. Vou dar aí 2 minutinhos na tela aí para vocês resolverem a questão 6. Então, gente, o que é que a gente vai fazer? Quando fala em função composta, sempre tu vai começar de dentro para fora. Como assim? Primeiro eu vou calcular o g de 2. Quem é o g de 2? Dentro da função g, nós vamos substituir o x por 2. Vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1. O g de 2 vai ficar 4 menos 4 mais 1. O g de 2 é igual a 1. Agora, nós vamos calcular o f de 1. Quem é o f de 1? Fica 2 elevado a 1. E o f de 1 é igual a 2, porque 2 elevado a 1 é 2. Então, com certeza aí é a letra C. Beleza? Bora aqui para a questão 7. Eu tenho essa função f de x igual a x mais 3 sobre 5.
ele quer o f a menos 1 de 3. Então, ele quer saber essa função inversa nesse ponto 3. Gente, o que é inverso? Por exemplo, eu tenho aqui x e y, né? O ponto. Se eu quero f a menos 1 de 3, então, como é o inverso, eu quero que o meu resultado seja quem? Eu quero que o meu resultado seja o 3. E eu vou atrás desse x. Beleza? Aí como é que vai ficar, ó? Fica x mais 3 sobre 5, eu vou igualar isso aqui a quanto? A 3. Por quê? Porque eu estou falando da função inversa e eu quero que o resultado seja o 3. Eu vou atrás desse x. Fazendo aqui, ó, os meios pelos extremos, fica x mais 3 igual a 15. X só pode ser quanto? 12. Olha que questão fácil. Na hora que falar f é menos 1 de 5, é porque ele quer que o resultado seja 5, ele quer saber quem é o x, que é o inverso que ele quer. Então, com certeza aqui é a letra D de dado. Questão 8. Olha, a gente já fez uma parecida com essa. Nós estamos falando de novo aí de função composta, que são as qualidades da função. F a menos 1. Aí vai ficar, ó. Quem é o f de menos 1? Bora substituir lá. Fica menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 5. O f de menos 1 é igual. Vai ficar 1 menos 2 mais 5. Aí o f de menos 1 é igual a menos 1 mais 5. O f de menos 1 é igual a 4. Beleza? Agora, eu vou substituir, eu vou calcular agora o f de 4. Quanto é que é o f de 4? Fica 4 ao quadrado mais 2 vezes 4 mais 5. Aí fica o f de 4, 16 mais 8 mais 5. 16 mais 8 dá o quê? 24. E 24 mais 5 dá 29. Então, com certeza, aí é a letra D de dado. Isso que a gente chama de função composta. Questão 9. A questão 9, o que é que ela diz aí, né? Ele quer o f do g de 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o g de 3. Quem é o g de 3? Vai ficar 3 vezes 3 mais 1. O g de 3 é igual a 9 mais 1. O g de 3 é igual a 10. Aí agora eu vou calcular o f de 10. O f de 10 é 2 vezes 10 mais 1. O f de 10 é igual a 21. Então, eu já encontrei esse primeiro resultado que dá 21. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o f de 3. Quem é o f de 3? Vai ficar 2 vezes 3 mais 1. O f de 3 é igual a 7. E agora eu vou calcular o g de 7, que fica 3
vezes 7 mais 1. O G de 7 é igual a 22. Então, como é que é a pergunta aí? A questão 9. Ele quer saber essa subtração entre eles, né? Aqui o resultado já encontrei, que deu 22. Então, quanto é que é 21 menos 22? Dá menos 1, que com certeza aí é a letra A. Beleza? Então, gente, na nossa aula aqui de hoje, nós fizemos aí resolver muitas questões nessa parte aí de interpretação de gráficos. Falamos aí sobre função inversa, função composta, questão daqueles exemplos envolvendo o domínio lá de uma função. Tem algumas restrições que nós temos que estar atento. Função injetora, função sobrejetora e a função bijetora, né? Que são tópicos bastante importantes para a gente poder focar na parte lá de função do primeiro, do segundo grau, exponencial e por aí vai. Beleza? Queria agradecer a presença de vocês, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.